Fala galera massa do canal do Lendas, como é que vocês estão? Tudo bem? Pra mim é bom dia, pra você que vai assistir de repente à tarde, à noite, é boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos gravando aqui no início de dia maravilhoso, né? Abençoado por Deus. Tô aqui com um amigo, vizinho, e eu vou apresentar para vocês, mas antes, né galera, curta, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a ficar mais forte. Hoje nós vamos fazer um super bate-papo aqui com o pastor José Oscar. Pastor, muito obrigado pela disponibilidade de nos atender. Obrigado você. Nós agradecemos demais aí a sua disponibilidade. Pessoal, hoje nós vamos conversar aqui com um morador de Jardim América que está aqui na comunidade já há mais de 45 anos. Tive o privilégio aqui de tê-lo como vizinho durante um curto período aqui, né? Ele é vizinho da minha mãe, mas hoje eu estou aqui com ele, porque eu me lembro do início deles aqui, logo depois eu me mudei daqui. Mas o objetivo não é falar de mim, o objetivo é falar do pastor Zé Oscar. Pastor Zé Oscar, quanto tempo de Jardim América, pastor? 46 anos. 46 anos. E teve em quais ruas aqui em Jardim América? Vamos começar. Rua México, Rua Chile, Rua México, Canadá e Cândida de Oliveira. Então o senhor pegou aquela época lá embaixo da México e Canadá, Paralelepípedo, um campo do Correio ali que ficava super movimentado. O senhor viveu essa época? A linha férrea que passava na José Sertão. Que coisa boa, hein, Peguei aquilo ainda. A linha férrea, 2 horários no dia que passava. 2 horários. E era um espetáculo, né? Porque virava... Tremia a casa toda, né? Se estivesse construindo, tinha que parar, porque senão a parede caía, né? Nossa, pastor. Que época boa, hein, pastor? Boa. Boa época. Pastor Zé Oscar, quanto tempo aqui na Cândida de Oliveira? Olha, mais de 20 anos. Bom, passou rápido, hein, pastor? Mais de 20 anos na Cândida de Oliveira. E essa rua aqui, ela é diferente, né, pastor? E tá mais diferente ainda, né? Depois que fizeram essa reforma, ficou espetacular. Uma das melhores ruas de Jardim América. É verdade. E pastor Zé Oscar, e a família? Vamos falar um pouco da família, assim. O senhor veio para cá, já veio com a família construída, como é que foi? Olha, a história com a minha família é muito interessante, porque quando eu vim para Jardim América, quando eu tomei posse na igreja aqui na Rua México, era uma igreja pequenininha ali em frente ao sindicato da Ferro e Aço, né, uma igreja pequena, eu morava na Ilha do Príncipe. Eu era zelador da igreja da Ilha do Príncipe. E depois eles decidiram, os pastores decidiram me mandar para Jardim América. Eu vim, mas eu fiquei 10 anos para lá e para cá com a minha família. Vem para cá. Eu vinha na frente a pé para limpar a igreja, para preparar para o culto à noite, e depois a Maria vinha arrastando as crianças, né? Sim. Aí à noite a gente voltava junto. E isso durante 10 anos foram todos a pé, para lá e para cá. Sempre só para quem não sabe, né, o pastor Zé Oscar, ele é da Assembleia, da Igreja Assembleia de Deus. Sempre teve uma atuação, né? Eu sou aqui de Jardim América, né? Nós somos a comunidade, sabe a atuação forte que o pastor Zé Oscar tem. Sempre foi uma referência, uma grande influência assim, para muitas pessoas, apresentou o evangelho a muitos. Eu conheço várias pessoas, né, que reúnem na Igreja Assembleia aqui em Jardim América, que estão em outros lugares também, mas que continuam servindo ao Senhor, que foram aí ministrados, que foram discipulados pelo pastor Zé Oscar. Pastor Zé Oscar, né, 10 anos para lá e para cá, né, vem primeiro, aí Dona Maria vem ali com as crianças, mas como é que foi a conversão? Como é que o Zé Oscar achou a Cristo e foi achado por ele, né? A minha conversão, ela é muito longa. Eu vou tentar sintetizar pelo fato que eu me converti no dia 3 de dezembro de 1963. Uau! Na cidade de Juiz de Fora, onde eu tinha dado baixa do exército. Naquela época eu era cabo do exército, dei baixa do exército, fui morar na casa de crentes, minha avó, meus tios, e ali, por influência deles, eu comecei a ler a Bíblia e rapidamente então veio a minha conversão. Só que a minha conversão, ela se deu a sós, não foi ninguém pregando para mim. A minha conversão foi através da leitura da Bíblia. Eu fui lendo a Bíblia, fui me convencendo que realmente
eu precisava tomar um caminho diferente. Aí aconteceu o meu encontro com Cristo. Que maravilha, hein, pastor? E só fazendo um parênteses, né? O poder da palavra, né, Paulo? Muitas vezes as pessoas acreditam que o evangelho é seguir uma pessoa física, né? É seguir uma placa, né? O evangelho é seguir o poder que habita ali na palavra, né, pastor? Porque aquela palavra ali, né, a Bíblia relata que ela é viva e fiel, né, e eficaz para todas as coisas, né? É verdade. E esse foi um encontro genuíno com Cristo, hein, pastor? Porque na idade que eu estava, né, com 20 anos de idade, em pleno vigor, juventude, e se eu fosse descrever realmente anteriormente o que me levou à minha conversão, eu levaria muito tempo aqui falando, mas eu era um elemento crítico ao Evangelho. Porque no período que eu passei no exército, eu morava com meus parentes. E eles, crentes, me convidavam para a igreja, eu não aceitava. Às vezes lá na Praça Central do Brasil, em Juiz de Fora, quando eles estavam no culto ao ar livre, eu passava ali, eles cantando e eu criticando. Mesmo fardado com a farda do exército, eu entrava lá no círculo onde os pastores pregavam e começava a dançar ali quando a banda estava tocando, na maior naturalidade, e ir embora para casa. Mas quando eu me converti, no outro dia seguinte, que foi no sábado para o domingo, eu fui neste local, e quando eu estava aproximando, o dirigente do culto falou assim: ó, lá está vindo o perturbador. Me chamou de perturbador, porque eu perturbava isso. Aí ele falou: lá está vindo o perturbador, vamos ver o que ele vai fazer hoje. Aí, quando eu cheguei, eu disse: moço, me dá a palavra. O outro que estava auxiliando disse: dá ele o microfone, vamos ver o que ele vai fazer hoje. Me deram o microfone e eu disse: eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aquele foi um impacto para eles. Eu vim aqui nessa praça pública por dois motivos. Primeiro, para dizer a vocês que hoje sou vosso irmão em Cristo, porque nesta madrugada, era exatamente 3 da manhã, quando eu ajoelhei dentro do meu quarto, peguei os meus maços de cigarro, joguei fora pela janela, até hoje eu fumo mais, e eu me converti essa madrugada, eu aceitei Jesus esta madrugada, mas eu vim aqui para pedir vocês, eu vou ajoelhar aqui nessa praça, para vocês me perdoarem todas as vezes que eu passei aqui e critiquei vocês, critiquei o Evangelho. E ali eu ajoelhei, eles oraram por mim, o dirigente do culto disse: vamos encerrar o culto, a festa hoje está completa, e vamos para a igreja. E a banda foi tocando, aquele grupo de crente na frente, e eu fui assistir o culto, voltei. No domingo seguinte, naquela praça, eu estava ali tocando o meu instrumento na banda de música, porque eu sou pistonista e sou tarotista. Sim, louvado seja Deus, hein, pastor? História, assim, pastor, tremenda, que conversão tremenda, porque como o senhor estava falando aí, né, já veio na minha cabeça a história de Saulo de Tarso, né, porque é de perseguidor a perseguido, mas assim, o perturbador, né, entendeu que eu não posso perturbar aquilo que me acalma, né, pastor? Não tem como a gente... Não tem... a palavra fala que... Né, Paulo fala, né, quando ele tem um encontro ali no caminho de Damasco, né, Cristo fala para ele: ó, dura contra ti, recalcitar contra os aguilhões, né? Então, às vezes, o nosso corpo físico quer fazer uma coisa, mas o nosso espírito ele tem a necessidade de outra, né, pastor? Perfeitamente. Que coisa maravilhosa. E no dia 31 de dezembro do mesmo mês, 28 dias após, eu estava descendo as águas. Era 10 horas da noite, uma água fria, gelada, mas deu para encarar. Que bênção, que bênção. E pastor, segura que eu ainda quero falar um pouco desse, né, do instrumentista, porque nós nos lembramos aqui muitas vezes das alvoradas da banda da Assembleia aqui em Jardim América. Acho que é um momento assim que muitas pessoas, né, são momentos gloriosos assim, mas nós vamos voltar nesse assunto. Okay. E pastor, então o senhor sai lá da Ilha do Príncipe,
fica aí 10 anos mais ou menos aí para lá e para cá, servindo ao Senhor com alegria, né, nesse trajeto. Eu imagino a quantidade de pessoas, né, que o Senhor teve a oportunidade muitas vezes de evangelizar, fazendo essa caminhada na segunda ponte, porque naquele período era muito normal, né, as pessoas estarem transitando, não são como os dias de hoje. Imagino que o Senhor deva ter conversado ali com muitas pessoas e deve ter muitos testemunhos desse período, né, pastor? Olha bem, na realidade, no tempo não dava para conversar muito, Sim. porque eu cuidava da igreja lá. Vinha correndo para cá, para a igreja para o culto da noite, no domingo da mesma maneira. Então não tive muito contato com pessoas, né? Não tive muito contato assim para parar ali. Aliás, era perigoso parar. Sim, né? sim. Porque naquela época já passava, o trem ainda passava ali. É verdade. Vinha do Porto para o outro lado do Santo Quarto, né? Verdade, hein, então pastor? Não dava para parar muito tempo, porque quando o trem passava ali, balançava. Tremia tudo. Mas foram 10 anos assim, até estabelecer mesmo a minha casa aqui em Jardim América. Que bacana. E aí, falando um pouco dessa casa aqui em Jardim América, o senhor, Dona Maria e quantos filhos, pastor? Na verdade, quando eu vim para cá, só não tinha o Marquinhos, mas o resto dos outros já tinham, né? Aí depois o Marquinho nasceu, o Marquinho nasceu ainda na Ilha do Príncipe. Entendi. Tá? Ele ainda nasceu na Ilha do Príncipe. Que maravilha. E pastor, do zelador lá da Ilha do Príncipe, a ajudadora aqui na obra que estava sendo aberta aqui em Jardim América, né, ao longo de 10 anos, até então a igreja começou ali na Rua México. Na verdade, a igreja aqui ela começou na Rua Colômbia, na casa da irmã Jocelina Caldeira, esposa de irmão Braulio, de saudosa memória, ambos já mortos, e tem alguns filhos deles aí vivos, que moram aqui no bairro, mas o trabalho começou na casa deles. Quando eu assumi Jardim América, já tinha passado outras pessoas, né? Entendi. Outros dirigentes. Eu assumi a igreja naquela época com 30 pessoas, entre adultos e crianças. Daquelas pessoas nós temos hoje vivos mais ou menos umas 4 ou 5 pessoas só. Uau. E essa igreja de 30 pessoas passou para uma igreja de quantas pessoas, pastor? Quando eu entreguei o trabalho, ela já tinha 700 membros. O senhor fez essa entrega quando? Eu fiz essa entrega no dia 31 de dezembro de 2011. Uau, de 30 para 700. Era uma igrejinha de que tamanho no início, pastor? É pequena, 12 metros, 12 por 10. E o atual espaço lá hoje são quantos metros quadrados? O atual hoje ele comporta 800 pessoas sentadas. Uau, louvado seja Deus. Deus abençoa demais aí. Tem abençoado, né, pastor? Porque o trabalho não para, né? Pastor Zé Oscar, falando desses trabalhos, né, a gente sabe que o senhor foi dirigente, pastoreou aqui em Jardim América durante muito tempo, mas até onde eu sei, eu conheço um pouco da história, o senhor sempre esteve envolvido com um trabalho missionário. Como esse trabalho missionário ele surgiu na vida do senhor? Como é que o senhor foi tocado por ele? Como é que o senhor foi inserido nesse trabalho? Eu fui inserido de uma maneira muito simples, não fui inserido de uma maneira miraculosa, de forma alguma, tá? É tudo uma questão de comprometimento com a obra, com a pregação do Evangelho. Mas eu fui inserido nesse contexto missionário, comecei ajudando um missionário, uma oferta mensal para esse missionário, que trabalhava nessa época no Paraguai. Ok. E nesse período que eu comecei a ajudar esse missionário, eu estava construindo o primeiro templo, porque aquele ali é o segundo que anexei pelo fato que o outro ficou pequeno. Sim. E não tinha como eu demolir, então eu fui fazendo os puxadinhos, né? Os puxadinhos da vida. E quando eu comecei a ajudar esse missionário, aconteceu algo de extraordinário. Eu ia terminar o atual templo, o primeiro templo, em um ano. E começando a ajudar esse missionário, as portas se abriram de uma tal maneira, as coisas aconteceram assim num volume tão grande, eu comecei a receber ajuda de pessoas que eu não conhecia, até mesmo pessoas não evangélicas, e outras pessoas que se interessaram
E dentro de 4 meses eu terminei o templo. Com tudo, do jeito que eu queria. Com cerâmica, com mármore, com forro de giz, com tudo que eu queria. Que extraordinário. E aquilo me despertou uma curiosidade acerca de missões. Que extraordinário. Galera do canal, vocês, muitos dos que nos assistem, às vezes não estão acostumados, não conhecem os trabalhos de missões. Muitas igrejas, né, elas têm, dentro das suas estruturas, elas são mantenedoras, né, ou abençoadoras de pessoas que se dispõem a evangelizar através do Brasil ou do mundo. Exemplo, né? A gente está tendo um grande problema lá no Afeganistão e existem ainda ali no Afeganistão muitos missionários lá tentando pregar o evangelho no Afeganistão. A gente tem pessoas ao redor do mundo inteiro, brasileiros que abandonaram seus lares, os seus afazeres para viverem em prol de anunciar, né, a Cristo para as pessoas que não as conhecem. Então, o trabalho de missões, né, pastor? O senhor, eu acho que eu consegui resumir um pouquinho aqui para quem não conhece, mas ele funciona mais ou menos dessa forma. Né, funciona. pastor? O trabalho de missões, ele funciona com pessoas, vamos dizer assim, que tem uma chamada específica. Porque não adianta querer, eu vou fazer missões, eu acho bonito, não. Isso é uma chamada especial, tá? Todo cristão, ele é chamado para pregar o evangelho. Mas quando se fala do fronte, de ir para o campo missionário, demanda uma chamada especial. Seja solteiro, seja casado, com filhos, sem filhos, se não tiver uma chamada específica para isso, com disposição de suportar, não fica no campo. E pastor, como é que foi como é que Deus, né, te levou, como é que foi essa transição de estar cuidando de uma igreja local, né, ter ali o seu rebanho, né, um rebanho ali, que são as pessoas que estão ali chegadas com o Senhor, né, a dinâmica dos cultos, né, das escolas dominicais, como é que é? Como é que foi essa preparação desse momento de sair muitas vezes desse costume, mas dessa dinâmica e ir para um trabalho missionário? Porque olha só, pessoal, Pastor Zé Oscar vai contar aqui um pouquinho, mas para quem não sabe, ele esteve fazendo missão em mais de 21 países, né, pastor? Então, assim, primeiro vamos entender um pouco, né, pastor, como é que é, né? Porque a gente tem aquele apego, né, pastor? Poxa, eu ajudei a fazer esse trabalho, por mais que a gente saiba que não é seu, mas a gente fica com aquela preocupação, né, das pessoas que nós estamos assistindo, das pessoas que estão ali, se o trabalho vai ser, né, na mesma direção, né, pastor? Como é que foi essa transição? Olha bem, eu sempre prismei pelo discipulado. Glória a Deus. Para que eu pudesse desempenhar esse meu ministério, eu preparei pessoas para ficarem na minha ausência. Que maravilha. Quando se fala que eu conheço 21 países, são 21 países que eu fui na questão de enviar o missionário para lá, claro, e depois supervisionar. Sim. Certo? Eu não vou enumerar todos eles, porque a cabeça não guarda mais todos, né? Mas eu poderia ter pegado de uma relação, que eu tenho a relação. Mas vamos começar aí por alguns. Marrocos, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Argentina, lugar, América do Sul todinha aqui. Uau! Todos os países daqui, com exceção aliás, todos eles. Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, tivemos missionários e eu supervisionava, viajava. Eu ficava mais fora viajando, supervisionando do que mesmo aqui. Mas o trabalho aqui fluiu normalmente. Graças ao discipulado, né? Graças ao discipulado, e que nesse discipulado, o meu substituto hoje, exatamente cresceu comigo aqui, né? Cresceu comigo aqui na igreja, aqui, que é o pastor Robson, o pastor Sidney, que estão desempenhando um trabalho maravilhoso aqui na nossa igreja. E eu, então, visitava esses países, visitava os missionários, cuidava dos missionários. Quando voltava ao Brasil, era correndo atrás de sustento para eles, que missões não é fácil, não. Vou logo adiantar que a coisa não é brincadeira. Você tem que pedir muito, você tem que colocar a cara na frente,
Você tem que pedir oferta, você tem que pedir ajuda financeira para manter o missionário, manter a família. Quando dá um problema lá no campo de ordem política, você tem que resgatar. É muito difícil. O mais rápido possível, né, pastor? É gratificante, mas vou dizer, demanda muita força de vontade. Uau. E pastor, né, imagina, o senhor mesmo falou aí dessa dinâmica, né, de leva o missionário com a família, muitas vezes estoura lá uma situação política adversa e tem que sair rápido. Eu imagino, né, o esforço que isso seja e a preocupação, né, pastor? Perfeitamente. Não só isso, no caso de uma doença do missionário, sim, você tem que trazer logo. Você não deixa o missionário, quando você descobriu que ele está doente, não tem como deixar, porque não produz. E as despesas aumentam muito, então passa a ser impossível o desenvolvimento do trabalho dele lá. Sim. São várias circunstâncias que a gente passa, eu passei muitas. Eu fico né, tentando imaginar também, né, pastor, o quão gratificante é ver a obra de Deus, o Senhor alcançando outras pessoas, né? E a gente vê a obra muitas vezes, foi uma pessoa para uma determinada cidade, no interior de um determinado país e começou ali a anunciar e daqui a pouco foi instituída uma obra ali, há uma igreja, há os irmãos que estão em comunhão lá num determinado país e aqui a gente está falando, né? Em alguns momentos que não existia internet, né, pastor? Não existia o WhatsApp. Então, galera, para quem está assistindo aí, não era esse tempo fácil que você abre hoje e você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo numa rapidez danada, né? Imagino quão gratificante deve se ver, né? O de se ver isso acontecer, como o senhor viu participar, ver essa... Porque isso é um milagre, né, pastor? Rapaz... Tanto no exterior, esse período do exterior, nós chamamos de missão transcultural, né? Okay. Missão além de fronteira. Sim. Como o tempo que eu me dediquei ao Nordeste aqui, não sei se é conveniente falar mas agora. Nós vamos entrar nele. Vamos deixar mais para frente, né? Mas foi mesmo assim, foi muito gratificante, tá? Porque chegar num lugar que não tem um crente, um cristão, servo de Deus, você sair e deixar uma igreja ali. É espetacular. Porque nós brasileiros, né, a galera aí do canal, o pastor aqui que está nos atendendo aqui, esse espaço maravilhoso, uma brisa maravilhosa aqui, pessoal. Nós, né, temos a liberdade de anunciar o evangelho no nosso país, né? Nós temos muitas culturas dentro do Brasil, porque o Brasil é um país muito grande. Mas o cristianismo no Brasil, ele é muito conhecido, mesmo que muitas pessoas não vivam dele, mas ele é muito conhecido. Mas em outros países, como o senhor mesmo falou desse, né, movimento transcultural, existem países que sequer têm essa abertura no cristianismo, né, pastor? As pessoas, quando a gente fala de missões, muitas vezes o missionário, ele é ali, ele vai... Não é que ele é contra a cultura do país, mas ele está disseminando uma cultura que é zero conhecida e em alguns momentos não é incentivada de forma nenhuma que ela seja anunciada, né? Perfeitamente. Ainda existem países que nós denominamos de cinturão da resistência, né? Sim. Não entra pregador do evangelho. Você pode entrar lá como um engenheiro, como um professor, como um profissional liberal e ali pregar com a sua vida, com o seu testemunho, sem poder falar. Né? Ainda existe países, né? Hoje, com a facilidade da internet, a gente consegue pregar em determinados países daqui do Brasil. Uau. E pastor, ao longo desse tempo aí de missões, a gente começou falando do exterior, mas aqui no Brasil, né, foram muitas missões, são algumas, porque o senhor também está num momento que o senhor está de volta ao campo, né, pastor, com toda a alegria. E nós vamos entrar aí tentar falar um pouco desse trabalho que o senhor está fazendo agora, mas fala um pouco aí do trabalho de missões aí no Brasil, nesse país gigantesco, pastor. Rapaz, no Brasil é uma bênção. Nosso país, é por causa disso que a gente vê dia após dia as pessoas tentando, né, prender o evangelho no Brasil, limitar a pregação do evangelho no Brasil, mas o Brasil ninguém segura. O Brasil tem um potencial missionário muito forte,
muito forte, tá? E falando do Nordeste, como eu comecei no Nordeste, parece brincadeira. Eu comecei a trabalhar no Nordeste quando uma moça da nossa igreja, essa moça hoje ela está na Inglaterra, ela me pediu para ir para o Nordeste. Ela foi fazer uma visita a uma família e quando voltou ela foi numa cidade de Trindade, Pernambuco. Naquela época a cidade tinha 31 mil habitantes e não tinha 1000 crentes. Tá? Não tinha 1000 crentes. E ela andou por vários bairros lá, sem ver igreja, sem nada, e voltou apaixonada. Quando chegou aqui me pediu, pastor, me manda para o Nordeste, eu quero ir abrir igreja no Nordeste. Uma mãe solteira, rapaz. Eu acreditei no ministério dela. Mandei essa moça para lá, ela foi amparada por uma família, e ali ela começou o nosso primeiro trabalho, na cidade de Trindade, no estado do Pernambuco. Por ali começamos tudo. Aquele trabalho fluiu, cresceu, deu fruto. Veio jovens desta igreja para cá, para estudar aqui comigo, porque durante 10 anos eu busquei no Nordeste moças e rapazes. Eu enchia uma van e trazia, eles estudavam aqui comigo um ano. No dezembro eu levava esses jovens e trazia mais 15, 16, 12. Dei um treinamento a eles aqui. Eles não gastavam um tostão. Eu dava de tudo, aluguel para as moças, elas moravam numa casa, os rapazes moravam na igreja, ali eles estudavam de manhã e à noite, de segunda a sexta, e no sábado e domingo eu saía com eles para as igrejas fazendo estágio. Isso durou exatamente 10 anos, eu treinei 68 jovens para o Nordeste. Hoje nós estamos com mais de 40 igrejas no Pernambuco, Ceará, Alagoas, Piauí e Paraíba. E essas igrejas hoje elas estão frutificando. Hoje nós temos igrejas de 500 membros, de 300 membros, de 200 membros, já com outras frentes implantadas por eles. Daqui hoje nós só temos 2 casais no Nordeste, porque os demais que lá estão foram todos treinados aqui por mim. Eles saíram daqui com um ano de missiologia, um ano de evangelismo infantil para trabalhar com criança e 2 anos de teologia. Era um intensivão de manhã à noite. E eu ali na linha de frente, dando comida, dando roupa, dando óculos, levando para o médico. Foi um ano áureo na minha vida, no meu ministério, esses 10 anos, treinando esses jovens. Que maravilha, hein, pastor? E de maneira que nós temos mais de 40 igrejas implantadas. Dessas 40 igrejas já dei autonomia a 10, já são livres, já são livres para trabalhar, as outras estão ligadas a eles lá, mas estão crescendo, o trabalho está crescendo assustadoramente. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Pastor, a gente vê a felicidade aí, Sim, a alegria, tranquilo. A alegria desse trabalho. 77 anos, meu filho. E louvado seja Deus com muita saúde, que Ele continue aí restaurando todos os dias aí esse vigor, né? Como a palavra diz, a cada dia, todos os dias há uma nova misericórdia sobre nós e que essa misericórdia venha com vigor para o Senhor fazer esse trabalho. E não por acaso, pessoal, vocês devem estar vendo aí na mesa aí algumas coisas, alguns trabalhos lindos aqui que estão... 2 cocar. Estamos aqui com quem viu produzir, trouxe para cá com o maior cuidado, né, pastor? Porque o pastor Zé Oscar atualmente ele está de volta ao campo, fazendo um trabalho muito bonito e muito importante ali no sul da Bahia, isso, pastor, numa aldeia indígena. Nós temos aqui cocares, né, vindo de lá. Vou levantar um pouquinho aqui para todo mundo conseguir ver. Aqui, ó, pessoal. Espetacular. Pastor, fala um pouquinho dessa nova jornada, pastor. Como é que tem sido? Muito bem, Will. Isso eu vou falar com... Talvez eu me emocione um pouco. Nós, pastor, isso pra gente é o que a gente mais gosta. Você sabe perfeitamente que eu cuido da minha esposa, acamada já há 10 anos. Sim. Você sabe que dentro da minha casa tem uma UTI. Sim. Não é verdade? O tempo inteiro, com troca de enfermeiros, de cuidadores. O que estava acontecendo? A missão da Igreja Jardim América, deixa eu voltar um pouquinho aqui,
eu fui o fundador dela, chamada Missão Josué. Eu fui o fundador dessa missão. Eu, essa minha esposa que está aí, fomos fundadores dessa missão. Depois que eu entreguei a igreja, até abril agora, eu continuei como diretor executivo dela. Continuei como diretor, mantendo contato com os missionários, para poder dar uma força ao pastor. Claro. Né? Mas eu não estava satisfeito. Não estava satisfeito. Não pelo fato de ter entregado a igreja, não pelo fato de ser um diretor executivo, um trabalho que eu fui o fundador, tá? Desde 1992, fui o fundador dessa missão. Colocamos no campus mais de 350 missionários nesse período. E então, quando eu entreguei a igreja, eu entreguei a igreja com a finalidade não de ficar aqui, de ir embora para o Nordeste, supervisionar o trabalho que lá estava. No final de semana numa igreja, outro final na outra igreja, no final eu vivi a minha vida ali, cuidando dos pastores, dos missionários. Aí veio a doença da minha esposa. Ela se acalmou de tal maneira que eu não pude cumprir o desejo do meu coração de ir embora para o Nordeste. Estou aqui cuidando, é um dever sagrado, é a minha esposa, são 57 anos de casado, 56 anos de casado. Desculpa, então, estou aqui cuidando dela, mas eu não estava satisfeito, estava me faltando alguma coisa. Eu comecei a orar, falei, Deus, eu não posso terminar os meus dias assim. Eu sei que eu estou fazendo o que é justo, estou cuidando da minha esposa, mas eu creio que ainda tem um pouquinho de força, um pouquinho de gás para dar. E eu não quero terminar os meus dias assim. Faz alguma coisa de maneira que eu venha entender que é o Senhor que está fazendo isso. Orei, há uns 6 meses passados, mais ou menos, eu fiz essa oração. Passado alguns meses, eu encontrei com um determinado irmão e disse, pastor, eu preciso contar uma visão que eu tive com o Senhor. Se os amigos que vão ouvir acreditar, acredite, se não acreditar, paciência. Eu falei assim, pode contar a visão, meu irmão. E eu estava andando por Jardim América, assim, pensando, preocupado. E ele me contou assim, eu tive uma visão de que o Senhor recebia um convite para pastorear uma igreja ou para auxiliar um pastor. Eu disse, tudo bem, vamos aguardar. Uns 15 dias depois apareceu um pastor me procurando para me entregar uma igreja com 6 congregações. Pediu que eu fosse pregar. E esta igreja, fui eu que dei autonomia quando então o presidente de Jardim América liberei esta igreja. Sim. E a igreja lá gosta muito de mim. Eu fui lá, preguei, mas não senti paz. Não era aquilo ainda que eu queria. Primeiro, pelo fato de estar muito perto da igreja onde eu fui pastor. Não senti paz. Preguei, o pastor perguntou, e aí, vai querer? Eu falei, não estou sentindo paz. Vim para casa. Aí um determinado irmão me procurou e disse, pastor, eu falei do senhor lá numa aldeia indígena na Bahia. E o pastor lá está doente e ele quer te conhecer. O senhor encara? Eu falei, encara. São 8 horas de carro, não tem problema. Estou acostumado com o estrada. Peguei o meu carro, fui lá em fevereiro. Preguei na igrejinha lá, 12 membros, 12 crianças e alguns congregados. Pequenininha a igreja, muito aconchegante. E esta igreja, ela foi estabelecida nesse local, nessa aldeia, em 2005. E esse pastor que me entregou o trabalho, ele está doente, uma doença nos ossos. 10 anos mais novo que eu e doente. Fiquei com muita pena dele. Preguei e disse, pastor, o senhor quer me entregar a igreja, não é isso? Quero. Mas eu falei assim, eu vou embora. O senhor reúne a igreja primeiro, faz uma assembleia com eles, né? Eu tenho que me aculturar, eu tenho que descobrir algumas coisas, né? Aí ele disse, o senhor reúne-se a igreja, aceitar, eu volto. Só que na primeira ida minha lá, eu olhando as crianças na aldeia, são 77 famílias numa aldeia, e 120 crianças nessa aldeia onde eu estou estabelecido hoje. Eu olhei e falei, Deus, aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, se eu vier para cá,
estabelecer um trabalho de escola dominical. Já pensando comigo coisas futuras, né? E então, o que aconteceu? O pastor fez a assembleia, a igreja me aceitou. Quando foi dia 23 de abril, eu tomei posse da igreja, tá? Como pastor da igreja. E nesses 4 meses, o templo, ele estava desde 2011 parado, sem terminar a construção, sem rebocar, sem fogo, sem cerâmica, os banheiros sem azulejo. Dentro desses 4 meses, meu querido, Deus me deu uma condição, Deus me abriu as portas de uma tal maneira que eu terminei o templo. Eu posso dizer assim, porque a partir de amanhã, já estaremos, de segunda-feira, estaremos colocando até as janelas de alumínio eu ganhei, até a porta de vidro eu ganhei. E, então, houve uma transformação dentro desses 4 meses. E olha que eu vou lá 2 vezes por mês, mas a coisa está indo tranquilamente. Que maravilha, pastor. E isso aqui é exatamente para me aculturar, tá? Tem coisas que eu já fiz nesses 4 meses, porque se você não criar um relacionamento, você não consegue. E a primeira coisa que eu fiz foi chegar no campo de futebol dos indígenas, e eles estavam lá jogando bola, uma bola velha, rasgada. Eu peguei aquela bola e falei, vocês estão jogando, chutando isso aqui, a bola murcha, rasgada? Nós não temos outra. Eu disse, daqui a 1 mês vocês têm bola nova. O senhor vai trazer funcionou. E no mês seguinte, eu levei 2 jogos de camisa, comprei quinadinha, estou fazendo propaganda para dia não. Eu comprei quinadinha, 2 jogos de camisa, de calções, 3 bolas novas. Levei, reuni todo mundo em um campo, lá no campo, reuni todo mundo lá, orei com eles e fiz a entrega. Eles até cantaram uma música para mim, fizeram um rolê lá para mim, me colocaram no meio. Eu não sei se eu tenho as fotos para mandar para você, acho que tem. E fizeram um rolê lá para mim, cantaram. Então, eu criei já eu tenho livre acesso nesta aldeia. Nesta aldeia. E agora eu já fui convidado para entrar noutra aldeia a 6 quilômetros, porque de onde eu estou, num raio de 6 a 60 quilômetros, tem 9 aldeias que eu preciso entrar para trabalhar. Espetacular. Pastor, essa região é a região do Monte Pascoal ali? Passa perto do Monte Pascoal. Entendi. Tá? Passa. Bacana. Que eu estou para cá um pouquinho, estou em Cumuruxatinga, né? Lá em Prado. Ok. Né? Na aldeia Pequi. Para quem não conhece o sul da Bahia aí, essa cidade de Prado deve estar uns 70 quilômetros de Teixeira de Freitas, indo né, do Espírito Santo para lá, tá após São Mateus aí, talvez uns 200 e poucos quilômetros, né? Pastor, que história espetacular. Mas, pastor, antes da gente terminar, porque para nós é uma pena estar indo para o fim, porque essa história é tão rica, queria fazer 2 perguntas para o senhor ainda para terminar. Uma, assim, na visão do senhor, assim, o quanto a nossa sociedade precisa ser, né, precisa ser impactada, ou precisa dar espaço para aquilo que Deus fala e Cristo fala. Porque a gente vê uma mudança muito forte no mundo, né? A gente tem mais informação, mas a gente vê menos amor ao próximo, né, pastor? Parece que as coisas estão evoluindo por um lado e regredindo por outro. Então eu queria, né, deixar esse espaço para o senhor tentar falar um pouco dessa importância, porque eu imagino que o senhor tem uma visão muito clara disso, não só pela experiência, tá, pastor, mas pelos vários lugares que o senhor já esteve, né? William, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela é simples, não precisa de arranjo. A palavra de Deus, ela não volta vazia, tá? Nesses meus 45 anos, 44 anos de pastorado, porque eu fui consagrado a pastorado, quando eu vim para o Jardim América era diácono, 2 anos seguintes eu fui consagrado ao pastorado. Eu que rodei muito, eu que conheço o Nordeste, eu que conheço locais que começamos igreja debaixo de uma árvore, trabalhando com crianças, ensinando crianças, e os pais de longe, até a gente criar intimidade com as crianças e confiança dos pais. Para mim que já vi tudo isso, para mim que já vi pessoas que olhavam e não tinha na linguagem, você não vai dar nada. Olha bem,
eu sou uma pessoa muito segura na minha fé. Eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder da palavra e creio no poder da oração. Nada substitui essas duas coisas. Quando você ora, quando você trabalha, quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Tudo está associado à oração, mediante a pregação da palavra. Então, por exemplo, nós estamos acompanhando uma série de coisas no mundo, uma série de coisas no nosso Brasil. Quem olha assim, parece que isso vai virar um caos, mas não vai, porque Deus ainda está no comando, no controle. Nós cremos no poder da palavra, no poder do Evangelho, sabemos que tudo que está acontecendo são sinais da volta de Jesus. Exato. Está escrito, está lá nos Evangelhos, que Jesus vai voltar para buscar um povo aqui na terra. Então, para nós temos segurança. O que é que nós queremos como cristãos que somos? É levar outras pessoas a Cristo. Sabemos que hoje encontramos muita dificuldade em determinados lugares. Sim. Principalmente nas grandes metrópoles. Você tem que ter uma articulação muito grande, criatividade, estratégia, tá? Mas você ainda encontra espaço vazios, estou dizendo vazios, conforme essa região onde eu estou. Verdade. São espaços vazios. Então, quando eu digo espaço que precisa ser preenchido, é exatamente tudo que eu particularmente quero para a minha vida, porque eu sei que eu vou trabalhar. E para quem vai assistir, né, esse vídeo, eu deixo uma palavra te estimulando a ler a Bíblia, a consultar a palavra de Deus. Não estou te mandando procurar uma igreja evangélica. Isso é resultado da leitura da palavra que você for fazer. Aos poucos o Espírito Santo vai trabalhando e vai movendo, e você vai sentir a necessidade. Mas a minha palavra é essa. Quem olha assim parece que não tem jeito, mas tem jeito, tá? As famílias precisam ser estruturadas, os filhos orientados, né? Os casais viverem bem, buscarem a Deus. E, enfim, o homem, ele, segundo a gente estudou na teologia, ele é um ser incuravelmente religioso. Ele tem sede de Deus e às vezes vai preenchendo essa sede de Deus em outros locais que não é conveniente, sendo que tem a palavra de Deus que preenche toda a lacuna da nossa vida. A palavra de Deus nos alimenta cotidianamente. Glória a Deus. Pastor, o senhor respondeu as duas perguntas de uma vez. Agradecemos demais aí a oportunidade de ter esse tempo aqui com o senhor. Foi um tempo de qualidade. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai estimular muita gente a querer servir, mas principalmente se encher mais dessa palavra que é o nosso maior alimento, hein, pastor? Mais uma vez aí, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Nós do canal aqui estamos à disposição. Depois aí, se possível, a gente divulgar um pouco aí, as pessoas que quiserem conhecer, abençoar esse trabalho, que possam fazê-lo aí, pastor Oscar super, né, se aculturando aí com a tribo, né, com o local que ele está, e nós do canal aqui abrindo um espaço para mais uma vez conversar com essa super lenda. É isso aí, pessoal, muito obrigado, pastor. Curta, comente, compartilhe. Pastor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço ao nosso amigo Marcelinho, ao meu irmão William. Deus abençoe vocês. Eu creio que vocês estão prestando um grande trabalho ao reino de Deus. Através desse vídeo, ele vai circular, nós vamos ser abençoados pelas pessoas e eu vou ter condição de dar continuidade ao meu trabalho lá na aldeia. Em nome de Jesus, pastor. É isso, pessoal. Curta, comente, compartilhe. Seja lendas. Um abraço, pessoal. Bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando. Bem-vindo, seja bem-vindo. Só estava faltando você aqui, só estava faltando você, irmão, só estava faltando você aqui. Bem-vindo à nossa união. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo.
pisa, 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 pisa devagar. Vai pisar devagarinho na folha da Jurema. Vai pisa, 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 pisa devagar. Vai pisar devagarinho na folha da Jurema. Vai pisa, 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 pisa devagar. Vai pisar devagarinho na folha da Jurema. Vai pisa, 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 pisa devagar. Vai pisar devagarinho na folha da Jurema. Bota show, muca, 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 bota show, maion, herue, maion, herue, maion, herue, tom, bota show, ote, carroça minha tá, herue, ote, carroça minha tá, herue. Minha